tudo bem com vocês? Bom dia a todos, vamos começar mais uma aula. Gente, alguns avisos antes de a gente começar. Bom, primeiro, você já sabe, né? Sexta-feira agora, nossa prova número 5, e aí nós vamos iniciar a segunda avaliação. Falando um pouquinho da primeira avaliação, as médias da turma foram boas, muito boas, na verdade. Nós tivemos média, se for pegar a média total, lembrando que a primeira avaliação é a média das 4 provas, tá? 1, 2, 3, 4. E aí nós tivemos uma média acima de 5. E aí, uma média, né, boa. Pelo menos fiquei feliz com a média, mas eu espero que agora na segunda e terceira a média fique cada vez maior. Sobre a prova de sexta-feira, não esqueçam que nós tivemos 3 aulas, contando com a de hoje, né, com relação à prova de sexta. O que a gente estudou na quarta-feira passada? Limites. O que a gente estudou segunda-feira? Funções contínuas. E hoje é a continuação da segunda-feira, que é funções diferenciáveis. Então, a sua prova de sexta vai ser nesse caminho. Ou vai ter questão de limite, ou questão de função contínua, ou questão de funções diferenciáveis. Tá? Mas é bom que um assunto puxa o outro, né? Ou também pode ser aproximação linear, que é uma coisa que a gente vai estudar hoje também. Tá? Então, aí vocês têm 3 aulas para verificar mais ou menos, para estudar, né? E assim ficar preparado para a prova de vocês. Outra notícia, tá, gente? Outro aviso para vocês. A lista semanal, ela, ao invés de ser publicada na sexta-feira para ser entregue na quinta, agora, a partir de hoje, a partir dessa semana já, ela vai ser publicada na segunda-feira e para ser entregue na segunda-feira. Tá? Isso por quê? Porque o número de listas que estão sendo entregues foi diminuindo, né? E eu acredito que um dos motivos é porque a entrega da lista é na quinta-feira, a prova é sexta, então, não sei, acho que muitos estão focando mais na prova do que na lista. Mas não deixe de focar na lista, porque a lista é importante, porque além da lista ter ponto extra, se você consegue resolver a lista tranquilamente, você não vai ter muita dificuldade na prova. Tá? Mas aí vai mudar agora, então a lista vai ser na segunda-feira, que a gente vai lançar, e você só precisa entregar na outra segunda-feira. Ok, então aí a próxima lista já vai meio que preparar vocês para a prova número 6, né? Para P6, que é da semana que vem. E é isso, então vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Eu estou muito feliz porque esse assunto é um dos meus favoritos de cálculo 2. Né? Vocês já perceberam que funções diferenciáveis é um assunto muito bonito, né? Uma definição muito bonita, é uma definição forte matematicamente falando. Uma definição forte é quando ela implica em outras definições ou em outros resultados. Né? E a gente já viu na segunda-feira, que, por exemplo, se você tem uma função derivável, isso não implica que a função é contínua. Né? Foi justamente por isso que a gente correu atrás de uma outra definição. Agora, na nossa nova definição, que é uma função diferenciável, a gente aprendeu que agora sim, uma função diferenciável, ela implica numa função contínua. Só que não é só isso, a gente vai ver que essa definição ela é mais forte ainda do que a gente imagina. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Aula número 16, funções diferenciáveis. Bom, então, essa aula de hoje eu dividi em 2 partes. Primeiro a gente vai fazer a definição, que a gente já começou na aula passada, mas também tem uma aplicação muito interessante de funções diferenciáveis, que é a questão de aproximação linear. A gente também vai ver isso depois. Então, ó, primeiro, definição básica aqui, tá, que você precisa saber o que é uma função diferenciável. Então, ó, você diz que uma função, e aqui eu estou considerando uma função de 2 variáveis apenas, mas claro que você pode generalizar para 3, 4, 5 e assim por diante. Mas vamos lá, se você tem uma função de 2 variáveis, então você diz que ela é diferenciável em um ponto aqui, a B do domínio, quando existirem constantes m e n, tais que essa igualdade aqui acontece. Ou seja, se você faz uma variação a partir de A e você faz uma variação a partir de B, isso aqui é a mesma coisa que f de AB mais essa constante m vezes h, mais a constante n vezes k, mais uma função aqui que eu estou chamando de função R, ou função resto, e esse resto só depende de h e k. Sendo que tem uma condição para essa função aqui, ó, o limite dela sobre a norma de hk, quando hk vai para 0, tem que ser 0. Ou seja, a gente discutiu isso na aula passada. Dizer que isso aqui acontece é dizer que essa função aqui está indo para 0 muito rápido. Mais rápido do que a função norma. Tá? Então, é isso que você está falando. Então, essa aqui é a definição de diferenciabilidade. Essa definição que é uma definição bonita. Você olha para ela e você fala, olha, que definição bonita. Realmente, isso aqui foi o que a gente aprendeu. Aí, ela não está à toa aqui, né? Por que a gente
que é essa definição? Porque nós provamos, ó, que se f é diferenciável em um ponto, então f também vai ser contínua neste ponto. Então, pronto, nós resgatamos aquele resultado do cálculo 1. Não mais com função derivável, mas sim com função diferenciável. Só que tem mais, tá, gente? Não tem só esse teorema. Ó, aqui já é assunto novo, né? Isso aqui a gente não viu na aula passada ainda, é a continuação. Então, olha só, o que diz esse outro teorema. Se f é diferenciável, então você já sabe que essa igualdade aqui acontece, né? Junto com esse limite aqui, isso aqui é a sua definição. Então, mas se f é diferenciável, então, presta atenção aqui, ó, na parte final. Se f é diferenciável, então as derivadas parciais de f existem nesse ponto, tá? Então, a primeira coisa, se f é diferenciável, eu estou dizendo que f também é derivável. Então, por isso que é uma definição forte. E mais, se f é diferenciável, f é derivável nesse ponto e não tem essas constantes aqui, ó, que a gente estava chamando de constante m e constante n. Sabe quem é a constante m? É justamente a derivada parcial em relação a x, no ponto AB. Sabe quem é a constante n? É a derivada parcial em relação a y, no ponto AB. Então, agora, esse teorema nos diz que se f é diferenciável, essa igualdade aqui acontece, f é derivável, e você já sabe quem são essas constantes m e n. Essas constantes m e n são as derivadas parciais. Só que, claro, você tem que provar, primeiro, que esse teorema ele é verdade, né? Então, a gente vai provar que esse teorema existe, e se a gente mostrar que ele existe, então, a partir de agora, toda vez que você for usar essa igualdade aqui da diferenciabilidade, a sua constante m e a sua constante n vão ser as derivadas parciais, tá? Então, não vou mais chamar de m e n, vou chamar das derivadas parciais. Mas vamos provar primeiro, né? Primeiro, a gente tem que provar, né? Assim, não é só chegar e usar. Claro que tem um teorema que a gente não prova, né? Mas quando dá para provar, a gente prova. Então, vamos lá. Ó, então, esse teorema ele pode ser resumido da seguinte forma. Eu só estou querendo provar que se f é diferenciável, em um ponto, né? Estou chamando aqui de um ponto AB. Isso implica que f é também derivável desse mesmo ponto, né? Claro, o teorema diz mais coisas sobre as constantes, só que isso a gente vai ver aqui, tá? Então, o importante é o seguinte, é isso aqui, o mais importante. Que se f é diferenciável, então f é derivável. Então, vamos lá. Bom, como é que prova um teorema, né? Eu tenho que começar com uma hipótese, e a partir da hipótese tenho que chegar numa conclusão. Então, eu quero começar daqui e chegar aqui. Então, se eu estou começando aqui, então eu já tenho que f é diferenciável. Então, se f é diferenciável, eu vou usar a definição aqui de diferenciabilidade. Então, vamos lá, demonstração. Como eu já sei que f é diferenciável, então, pela definição de diferenciável, existem constantes m e n, tais que aquela igualdade existe, né? Qual é a igualdade? F de A mais H, B mais K, igual a F de AB mais M vezes H mais N vezes K, mais uma função resto, que só depende de HK. Aí que eu não vou colocar, mas você já sabe que esse resto aqui, o limite dele, quando dividido pela norma, vai para zero. Quando HK vai para zero. Mas só para a gente economizar aqui tempo e espaço. Professor, essa definição aqui é muito grande, eu tenho que saber essa definição toda mesmo. Olha, você tem que saber, mas se realmente você for querer só gravar, decorar as letras, vai ser difícil mesmo de você decorar. Mas se você entender, vai ficar fácil. Ó. Porque, ó, o que é essa questão de diferenciabilidade? Do lado esquerdo, você só tem que você está fazendo variações no ponto, né? Quem é o seu ponto? É o ponto AB. Então, do lado esquerdo, eu estou variando em x, estou variando quanto? H. Eu estou caminhando no eixo x uma variação H. E eu estou caminhando no eixo y uma variação K. Tá? Então, é só você entender. H e K são as variações e A e B é o ponto, onde você está examinando ali a diferenciabilidade. Tá? Então, você está dizendo que quando você pega um ponto e faz uma variação em x na medida H
e faz uma variação em y na medida k, isso é igual ao valor da função no ponto, mais uma constante vezes a variação em x, que é h, mais outra constante vezes a variação em y, que é k, mais uma função, que é o que você está chamando de resto, que depende das duas variações. Claro que depois que a gente fizer esse teorema aqui, vai ficar mais fácil de você entender, porque depois vai ficar a derivada parcial em relação a x vezes a variação em x, derivada parcial em relação a y vezes a variação em y. Tá? Então vai ficar mais fácil ainda. Mas a priori, sim, isso aqui você tem que entender, né? Tem que saber e tudo mais. Então vamos lá, nós temos que isso aqui acontece. O que eu vou fazer agora, gente? Se isso aqui acontece, quando eu estou variando em h e eu estou variando em k, eu vou assumir que k eu não vou variar. Ou seja, para k igual a zero. Como é que fica essa mesma igualdade para quando k é o próprio zero? Digamos que eu não estou assumindo variação em y, só estou assumindo só variação em x. Então vai ficar assim. Acho que eu já vou fazer aqui no outro. Eu vou precisar de espaço mesmo. Então, para k igual a zero. Então, quando eu faço variação em x e em y, quando eu faço variação h e variação k, eu tenho toda aquela igualdade. Agora, digamos que na direção y, eu não tenho a variação, ou seja, o meu k é igual a zero. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou só adaptar essa minha igualdade aqui, eu vou adaptar ela para k igual a zero. Isso que eu vou fazer. Então, aqui vai aparecer o zero, aqui, n vezes zero é zero, e aqui a minha função resto vai depender só de h, ok? E aqui, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Vai ficar f de a mais h, aí aqui ficaria b mais k é zero, então vai ficar só b, igual a f de ab mais m vezes h, mais, aqui ficaria n vezes k, mas k é zero, então já sumiu, mais a função resto. Se eu quiser, eu poderia escrever assim, né? h zero, não teria nenhum problema. Mas, para economizar a notação, como o meu k é fixo, então a função ela vira uma função que só depende de h. Então, vou deixar assim. Pronto. Então, ficamos com isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair dos dois lados o f de ab, porque eu quero que ele apareça do lado esquerdo, né? E vai ficar assim. Então, só vou fazer uma manipulação aqui bem simples, né? F de a mais h, b, menos f de ab, igual, aqui vai ficar m vezes h, mais a minha função resto, que só depende de h. Muito bem. Isso aqui eu só fiz uma manipulação. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o limite dos dois lados. O limite para h tendendo a zero. Porque antes, o limite era hk tendendo a 0, 0. Mas o k já é zero. Então, agora eu só vou passar o limite para h tendendo a zero. Então, eu venho aqui, dos dois lados, né? Passa aqui, limite para h tendendo a zero. Claro, calma. Primeiro, antes de eu passar o limite, né? Eu vou dividir todo mundo por h. Então, venho aqui, divido o lado esquerdo por h e divido o lado direito por h. Né? Então, aqui eu vou separar. Vou dividir primeiro esse e depois eu vou dividir esse daqui. Né? Dá no mesmo, né? Eu só separei aqui. Agora sim. Então, eu dividi os dois lados por h, não alterei a minha igualdade por causa disso, e vou passar o limite dos dois lados também. Então, agora sim. Limite, quando h tende a zero. Lado esquerdo, lado direito, a mesma coisa. Limite, quando h tende a zero. Muito bem. Do lado esquerdo, eu tenho limite de f de a mais b, ou f de a mais h, b, menos f de ab sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é a definição do que mesmo? Da derivada parcial. Em relação a quem aqui? A x ou a y? Em relação a x. Então, isso daqui, por definição, eu conheço. É a derivada parcial de f em relação a x. E o ponto onde eu estou analisando é o ponto AB. Então, aqui eu só coloquei a notação. Mas aqui eu não fiz nada. Né? Isso é a mesma coisa, por notação. Tá, e do lado direito, o que vai acontecer? Olha, aqui eu tenho h sobre h. Então, simplifiquei. E aqui, gente, eu tenho RH sobre H. Qual é o limite disso aqui quando H vai para zero?
isso daqui vai para zero. Por quê? Porque aqui, ó, lembra, o limite que eu tinha era esse aqui, né? Vou até escrever aqui, aproveitar que eu ganhei espaço. Com o limite de RHK sobre a norma de HK, quando HK... Ó, porque eu tenho isso daqui, né? Limite de HK sobre a norma de HK, quando HK vai para 0, 0, eu sei que isso aqui é 0. A gente aprendeu aqui, estudando limite, que quando o limite existe, ele é único, certo? Então, quando você já sabe que o limite existe, se você quiser, digamos que você já provou que o limite existe, você pode pegar qualquer curva, né, desde que satisfaça aquelas hipóteses lá, qualquer direção que você tomar, o resultado tem que ser o mesmo. Porque a gente faz o contrário para mostrar que o limite não existe, né? A gente pega duas curvas que dão um resultado diferente para dizer que o limite não existe. Então, mas quando o limite existe, qualquer direção que você tomar, o valor sempre tem que dar o mesmo. Então, quando eu faço k igual a 0, eu estou tomando uma direção no limite. Estou tomando a direção para k igual a 0. Ou seja, eu estou indo só na direção x. E o limite sempre vai ter que dar 0. Só que quando o k é 0, isso daqui, que era a norma de HK, vai virar módulo de H. Né? Então, isso aqui vai implicar também, ó, isso aqui, quando k é 0, para quando k é 0, implica que o limite, quando h tende a 0, de RH sobre módulo de H, isso também é 0. Tá? Então, ó, da própria definição aqui, eu pego esse resultado, é esse resultado que eu vou usar bem aqui. Né? Aí, outra, no cálculo 1, eu até comentei na aula passada, né, que quando você tem uma função sobre, aqui a variável, né, módulo de H igual a 0, isso também é equivalente a dizer que RH sobre só o H sem o módulo também vai ser 0. Tá? Mas isso aí é tudo formalidades, né? A gente não vai cobrar isso aqui. Só estou explicando para vocês como é que eu cheguei nisso daqui. E aí, ó, quando eu passei o limite aqui, então, isso daqui foi para 0. Pronto. Ah, professor, mas tem que explicar tudinho? Tem, porque matemática é assim, né? Você vai demonstrar um teorema, você tem que dizer cada passo. Não fica naquela coisa assim, só não confia, né? Ah, não, isso aqui é 0, pronto, porque alguém me disse. Não, então tem que explicar. Então, pronto, isso aqui foi para 0. Aqui sobrou, então, só limite de m quando h tende a 0. Só que m é uma constante. Constante não depende de h, né? Quando você tem limite de uma constante, não importa aqui qual é a tendência, vai ficar a própria constante. Então, do lado direito vai ficar a constante. Então, ó, olha o que eu descobri. Eu descobri que este limite aqui, que na verdade é a derivada parcial nesse ponto, é igual a uma constante. Ou seja, esse limite aqui existe, porque m é uma constante real. Então, eu acabei de provar que a derivada parcial em relação a x para esse ponto existe. E é justamente a minha constante m lá da definição de diferenciabilidade. Tá? Então, provei que a derivada parcial em relação a x, ela existe. Tá, mas para ser derivável, todas as derivadas parciais têm que existir, né? Então, tem que provar para y também. Apesar de que o raciocínio é o mesmo, eu acho que eu vou tentar fazer aqui mesmo, só economizando espaço. E para y, eu vou fazer para h igual a 0. Aí você já sabe tudo o que vai acontecer, né? Porque, ó, vai ficar f de a, o h é 0, então vai ficar a mais 0, b mais k, é menos f de ab igual a n vezes k mais r, que só depende de k. Pronto. Até que eu consegui esse espacinho aqui. Aí tá, o que eu faço? Vou dividir todo mundo por k. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Aqui, ó, simplifico, vai ficar só n e passo o limite, né? Vou reduzir aqui a letra agora. Limite de f de a b mais k menos f de ab dividido por k quando k tende a 0. É igual. Quando eu passar o limite aqui do outro lado, você já sabe. Aqui vai dar n. E esse limite aqui, quando k vai para 0, é 0. Então, vou deixar só n aqui. Tá? Que é a mesma coisa que eu fiz ali. Esse limite aqui, por definição, é a derivada parcial em relação a y. Então, vai ficar
derivada parcial de f em relação a y, neste ponto aqui, ó, AB é igual a n. Ou seja, as derivadas parciais existem, então f é derivável, e as constantes, né, m e n, na verdade, são as derivadas parciais aplicadas no ponto AB. Entenderam, gente? Gostaram da demonstração? Seria uma boa questão de prova essa demonstração? Se demonstre que se f é diferenciável. Seria bom, mas não vai ser, né? Não vai ser isso daí que vai cair na prova. Então, ó, foca aqui no resultado, tá, gente? O que a gente acabou de demonstrar? Que se f é diferenciável, então f é derivável. Lembrando que a gente já tinha outro resultado, né? Se f é diferenciável, então f é contínuo. Ok? Então, agora a gente tem duas coisas. Ó, vou até escrever aqui, espera aí. Preste atenção, olha o que a gente tem. Observação. A gente tem isso aqui, ó. F, até escrever. Destacar aqui. F, aqui eu vou abreviar, tá? Dif, é diferenciável. Ó, a gente sabe que se f é diferenciável, então isso implica que f é contínua. Aqui eu vou abreviar também. Só que agora a gente também descobriu que se f é diferenciável, isso também implica que f é derivável. Mas cuidado, tá? Isso não implica nisso nem vice-versa. Isso aqui são duas coisas diferentes, tá? Tanto que a gente teve exemplos de função que era contínua e não era derivável, e o contrário também. Mas você sabe pelo menos isso aqui, ó. Se você sabe que uma função é diferenciável, então pronto, você já pode afirmar tanto que ela é contínua, quanto também que ela é derivável, ou seja, derivados parciais existem dela. Pronto. Então, é isso que a gente tem. Eu acho que hoje a gente não, acho que eu lembro, a gente não vai mais demonstrar nada assim de matemática, né? Mas vamos continuar então. Olha, exercício número 1. Olha o que a gente vai fazer. Verifique se a função é diferenciável. Essa função aí, ó, x² mais y². Bom, se eu estivesse pedindo para vocês, verifique se essa função aqui é contínua, o que vocês iam ter que fazer? Ia ter que passar o limite e verificar se era o mesmo valor no ponto. Nesse caso seria, né? A gente sabe que uma função polinomial ela é contínua. Se eu estivesse pedindo assim, ó, verifique se a função é derivável, o que você ia ter que fazer? Ver se as derivadas parciais existem. Derivar em relação a x, 2x. Derivar em relação a y, 2y. Se existirem é porque é derivável. Só que agora eu estou pedindo se ela é diferenciável. Como é que você vai fazer essa questão? Você vai ter que usar a definição de diferenciabilidade. A gente não se assuste com o exercício 1, tá? Isso aqui é didático. Eu vou mostrar que não é tão fácil você provar que uma função é diferenciável, justamente para a gente dar valor nos próximos resultados, tá? Mas não se assuste. De repente você vai falar assim, então na prova eu vou ter que fazer assim? Calma, vamos com calma, né? A função é só x² mais y². Pronto. Só provar se ela é diferenciável ou não. Bom, como é que você prova que uma função é diferenciável? Bom, um passo para você começar, o primeiro passo é você dizer, no caso dessa função aqui, quem seria a sua função resto, que às vezes é chamada de função erro também. Quem seria essa função? Pela definição de diferenciabilidade, vou escrever aqui pequeno, mas porque eu vou... O que é que você tem lá na definição de diferenciabilidade? Tem isso aqui, ó. A mais B, A mais H, B mais K, igual a F de AB mais MH mais NK, só que M e N você já sabe que é derivada parcial, só não escrever aqui para economizar também tempo, mais uma função resto. Então, um bom passo para você começar, quando você quer verificar se uma função é diferenciável, é começar pela função resto, tá? Então, ó, eu vou isolar a função resto na minha definição aqui. Vocês vão me ajudar a isolar, mas é só uma operação algébrica mesmo, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, vou escrever assim, ó, considere quem é a minha função resto, gente, quando eu isolo ela.
Bom, do outro lado, você já tinha a função f de a mais h, b mais k. Aí, tudo que está do lado do resto, né, vai aparecer do outro lado subtraindo. Então, aqui vai ficar menos f de ab, menos m vezes h, mas você já sabe quem é o m. Quem é o m? A derivada parcial de f em relação a x no ponto AB vezes h. Menos n, você já sabe quem é o n, é a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto AB vezes k. Tá? Então, a única coisa que eu fiz foi isolar a minha função resto daquela definição. Só isso que eu fiz. Aqui eu estou considerando o AB um ponto arbitrário também. Era para escrever, mas agora já foi. Vou deixar assim mesmo. Então, só estou falando mesmo, que a AB é um ponto arbitrário. Tá, só que, olha, a minha função que eu estou considerando é essa daqui, gente. X e y é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou substituir em cada um desses, tendo como base essa função aqui. Então, para essa função aqui, quem seria a minha função resto? Aí eu vou escrever aqui. A minha função resto vai ser igual. Olha, eu vou usar essa função como base. Então, aqui, ó, eu vou aplicar a mais h e b mais k. Então, onde tem x, vai ficar a mais h. Então, vai ficar a mais h ao quadrado. Então, vai ficar a mais h ao quadrado. E onde tiver y, eu vou colocar b mais k. Então, vai ficar b mais k ao quadrado. Então, mais b mais k ao quadrado. Ó. Então, esses dois primeiros termos aqui nada mais é do que essa função aqui, ó, só que quando x é a mais h e b e y é b mais k. Aí, menos, vou colocar o menos aqui. Quem é f de ab? Olha, você vem aqui e substitui x por a, y por b. Então, vai ficar, só que tem um menos, né? Então, vai ficar menos, aí eu vou deixar em parênteses, a ao quadrado mais b quadrado. Menos. Agora, vamos para cá. Quem é a derivada parcial de f em relação a x? Gente, quem é a derivada parcial disso daqui? Vamos lá. Quem é a derivada parcial de f em relação a x? Que eu estou usando essa notação aqui. Ou seja, quando você deriva parcialmente isso aqui em relação a x, dá o quê? Qual é o resultado? 2x, né? Então, ó, 2x. E quando você deriva parcialmente em relação a y, qual é o resultado? 2y. Então, pronto. Ó. Então, essa derivada parcial em relação a x é 2x. Só que aplicado no ponto AB. Então, vai ficar 2A. Ok? Então, eu venho aqui e escrevo 2A. Vezes H, ó, que é a derivada parcial vezes H. Então, aqui 2AH. Agora, aqui, menos derivada parcial em relação a y. Eu já sei que é 2y, a derivada parcial em relação a y. Aplicado no ponto AB, vai ficar 2 vezes b. Então, vai ficar 2 vezes b vezes k. E aqui eu venho e coloco k. Estão gostando? Interessante, né? Tá, agora o que falta? Falta desenvolver isso daqui, ó. Eu tenho aqui algumas coisas para desenvolver. É isso que eu vou fazer. Aí eu venho aqui e coloco R, HK. Aqui é aquela parte que você começa a torcer para que tudo se cancele no final, né? Você olha assim, um negócio desse aqui, você fala, não, vai cancelar, vai cancelar. Vamos ver. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes a vezes h, mais o quadrado do segundo, então mais h quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Então vai ficar mais b ao quadrado, mais 2 vezes b vezes k, mais k ao quadrado. Ó, aqui, como tem um menos, vai ficar menos esse e menos esse. Então vai ficar menos a ao quadrado, menos b ao quadrado. E aqui não muda nada, né? Já fiz até a conta. Menos 2AH, menos 2BK. Pronto. E agora, tem coisa para cancelar? Tem. Olha, aqui eu tenho A ao quadrado. Aqui eu tenho menos A ao quadrado. Então, já foi um, né? Já foi esse com esse. Aqui eu tenho B quadrado. Aqui eu tenho menos B quadrado. Então, já foi também esse com esse. Aqui eu tenho mais 2AH. E aqui eu tenho menos 2AH. Égua, tá muito fácil. Aí eu venho aqui, ó, esse com esse. Aí aqui eu tenho 2BK, aqui eu tenho menos 2BK. Mais um que foi embora. Então, sai esse
com esse. O que sobrou, afinal? Sobrou h² e k². Aí você fala, professor, eu queria que zerasse tudo logo. Mas aí também é demais, né? Então, ó, o que sobrou aqui? Vou escrever bem aqui. RHK ficou h² mais k². Então, olha só. Você definiu a função resto, só isolando ela naquela nossa definição. Você fez as contas baseado nessa função aqui, e no final você descobriu que a sua função resto é h² mais k². Acaba aqui? Não, você só definiu uma função, que é a função resto. Definição você pode definir como você quiser, é uma definição. Só que para a função ser diferenciável, essa função resto tem que obedecer uma propriedade. Qual é? O limite da função dividido pela norma tem que dar zero. Então, isso aqui foi só para você dizer quem é a sua função resto. Agora, falta você provar que o limite dessa função resto, quando você divide pela norma, isso vai para zero. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou apagar aqui. Lembrando, não se assuste com essa questão, tá? Porque a gente não vai ficar fazendo isso. Apesar de que eu acho isso bem interessante. Logo, quem é o limite da minha função RHK dividido pela norma de HK? Isso quando HK tende para 0, 0. Olha, aqui gente, você tem duas formas de fazer uma questão dessa. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar aqui o RHK. Quem é o RHK? É h² mais k². Então, vou substituir aqui. Então, vai ficar limite. Em cima vai ficar h² mais k². Embaixo, vou manter a norma, tá? Norma de HK. E aqui, HK tendendo para 0, 0. 0, 0. Pronto. Tá, aqui você tem duas formas de fazer uma questão dessa daqui, um limite desse. A primeira forma seria você pegar essa norma aqui e dizendo, quem é a norma de HK? Não é raiz quadrada de h² mais k²? Aí você ia ter um limite, onde você tinha uma função polinomial em cima, embaixo você tinha a raiz quadrada do que estava aqui em cima, você ia tentar tirar a indeterminação, podendo racionalizar, é uma forma. Mas eu gosto da segunda forma, porque eu acho a segunda forma mais elegante. Qual é a segunda forma? É o seguinte, vocês concordam comigo que h² mais k² não é a mesma coisa que a norma ao quadrado? É, né? Então, ó, isso daqui que vocês estão vendo, ó, vou até escrever, eu vou escrever aqui, ó, no outro quadro. Isso daqui, ó, isso daqui é igual à norma de HK, só que não a norma em si, a norma ao quadrado, né? Porque quem é a norma disso daqui? É raiz do que está aqui. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar só o que está dentro. Então, ó, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, no lugar disso daqui, eu vou escrever aqui embaixo. Vai ser limite da norma ao quadrado, norma de HK ao quadrado, dividido pela norma de HK. Isso, ó, quando HK vai para 0, 0. Tá, você tem a norma ao quadrado, aqui embaixo você tem a norma, né? Então, você pode simplificar. Então, ó, simplifica esse com esse. Aqui você já acabou com a determinação, né? Porque você vai ter só o limite da norma quando HK vai para 0. Isso aqui é 0. Isso daqui vai para 0. Portanto, vou até escrever, não vou nem... Eu ia só falar, mas vou escrever. Vou escrever assim, portanto, f é diferenciável. Por quê? Porque quando você definiu a função resto daquela forma da definição lá, e você dividiu pela norma, a função resto foi para 0. Então, satisfaz lá aquelas condições da definição. Então, f é diferenciável
diferenciável. Como a AB era um ponto arbitrário, então você está dizendo que só f é diferenciável, não necessariamente ponto AB, mas para qualquer ponto. Então, se eu digo só que é diferenciável, é porque é diferenciável em todo o seu domínio. Que nem a gente fazia, né? Continuidade, derivabilidade e tudo mais. Pronto, então conseguimos aqui, ó, terminamos, provamos que aquela função aqui, esta função bem aqui, ó, essa função aqui, ela é diferenciável. O que significa também que essa função é contínua, também significa que essa função é derivável. Ah, professor, mas eu já sabia. Não, tudo bem, mas agora você conseguiu mostrar também que ela é diferenciável. Tá, mas aí, digamos que eu faço essa questão em sala, né? Aí chega na prova, no dia da prova, sexta-feira. Aí vem isso daqui, ó, exercício 2. Verifique se essa função... Ah, não era nem essa que eu ia falar. Então, vou dizer assim, tá, digamos que eu resolvo essa agora também em sala, aí no dia da prova vem isso daqui, ó. Agora, né? Verifique se essa função é diferenciável. Você tem que vai definir a função erro para essa função aqui, racional. Mas calma, que isso aí parece difícil, mas é fácil também. Mas vamos voltar, não vamos pular nenhum hoje. Exercício 2. Verifique se essa função aqui é diferenciável no ponto 00, função raiz. Olha, eu não vou apagar esse quadro aqui por enquanto, que a gente vai usar muito ele. Tá, a função é raiz. Pode deixar que a gente já sabe qual é. Vamos vir aqui para o quadro agora. Quando a gente for fazer, eu já sei que é a função raiz desse polinômio aí. Então, vamos focar aqui no nosso quadro agora. A questão está me pedindo para mostrar se essa função... A questão me pede para mostrar que se a função é diferenciável. Você tem duas formas de fazer essa questão. A primeira forma qual é? É mostrando que é diferenciável. Aí pega aquela função erro lá que a gente acabou de fazer e mostrou que é. Uma segunda forma é mostrar que ela não é diferenciável. Porque não está dizendo que ela é. Está falando para você verificar se é ou não é. Como é que você mostra que uma função não é diferenciável? Ou você pega a definição ali, mostra que aquele limite não é zero, né? Isso é uma forma, mas não é essa a forma que a gente vai fazer. Qual é a forma que a gente vai fazer? É usando esse resultado aqui, ó. Porque lembra, lá do cálculo 1, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Ora, se f é diferenciável, então é porque f é derivável. Se isso é verdade, a negação também é verdade. Ou seja, se f não é derivável, então f não é diferenciável. É isso que a gente vai usar. Ó. Então, ó, e dizer isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. F não é, se f não é derivável, que eu vou abreviar, implica que f não é diferenciável. Da mesma forma, ó, eu também poderia usar esse outro resultado. Se f não é contínua, isso significa que f também não é diferenciável. Tá? Ó, então, isso daqui a gente diz muita coisa para a gente, tá? Então, se eu quero provar que uma função não é diferenciável, uma forma de eu fazer isso é provando que ela não é derivável. É um caminho. Ou provando que ela não é contínua. Porque se ela não é derivável, ela não é diferenciável. Ou então, se ela não é contínua, ela também não é diferenciável. Então, é isso que eu vou fazer, vou ser esperto, né? Então, ó, o exercício 2 é a raiz disso daqui, ó. Essa é a raiz dessa função aí, a questão número 2. Se eu quero saber se ela é diferenciável ou não no ponto 00, que é o ponto que ele está pedindo, o que eu vou fazer? Coloca aqui exercício 2, essa daqui é a função g, tanto faz, né, mas vou seguir o slide. Pronto, tem isso daqui. Olha, para eu mostrar que ela não é diferenciável, eu vou mostrar que ela não é contínua. Não porque ela é contínua, ela é contínua. Mas a gente aprendeu na aula passada que ela não é derivável no 00. Eu já fiz isso na aula passada, eu vou fazer de novo aqui, só para aproveitar e fazer com y. Ou seja, eu vou mostrar que a derivada parcial dela em relação a y no 00 não existe. Tá? E a gente vai ver que ela não é derivável. Então, olha só, se eu for calcular a derivada parcial em relação a y desta função
no ponto 00, eu vou usar a definição de derivada parcial, então vai ficar limite de h tendendo a zero, ou se você quiser colocar k, aqui também não tem problema. E aqui vai ficar g de 0, h, menos g de 0, tudo isso sobre h. Eu já sei que g de 0 é 0. Quem é o g de 0h? Se você zera o x, vai ficar raiz de y ao quadrado. Então, vai ficar limite da raiz de h ao quadrado sobre h, quando h tende a 0. Essa raiz aqui dentro vai ficar módulo. Então, limite do módulo de h sobre h, quando h tende a 0. Aqui você já sabe, né? Eu não vou repetir, mas da aula passada a gente já sabe, que aqui você vai dividir em dois limites. Se o h tende a 0 pela direita, esse limite aqui vai dar 1. Agora, se o h tende a 0 pela esquerda, isso aqui vai dar menos 1, ou seja, o limite não existe. Então, g não é derivável. Ó, g não é derivável. O que implica, vou colocar aqui, ó, que g não é diferenciável. Tá? Acabou. Então, fácil, né? Mostrar que não é, você pode tentar mostrar que não é derivável, ou então que não é contínua. Então, você tem dois caminhos aí que você pode seguir, depende da sua questão. Agora sim, vamos lá, para aquela questão lá. Exercício 3, né? Verifique se essa função aí é diferenciável no ponto 00. E a gente vai discutir aqui como é que você faria uma questão dessa. Bom, primeiro, uma dica, né? Acho que o aluno, né? Se deparasse uma questão dessa daí, acho que a primeira coisa que ele ia pensar é, bom, eu acho que ela não é diferenciável, porque não é possível que o professor vai fazer eu calcular aquele resto para essa função aí. Né? Aí você vai pela lógica, né? A lógica do professor bonzinho vai dizer assim, não, então acho que ela não é diferenciável. E aí eu vou tentar mostrar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Aí tem a lógica do professor malvado também, né? Se o professor está passando uma função dessa é porque ela deve ser diferenciável. Né? Que eu acho que ele realmente ia me dar muito trabalho na prova. Tá, então vamos lá, vamos verificar isso daí. Essa daí também é um bom exercício de limite, né? Porque nesse caso aí, ó, eu vou mostrar que ela não é diferenciável. Como? Mostrando que ela não é contínua, tá? Vou mostrar que ela não é contínua. Até porque derivável ela é, tá, gente? Existe a derivada parcial dessa daí. Vou colocar aqui exercício 3. H de xy xy à quarta sobre x ao quadrado mais y à oitava e 0 se nós estivermos na origem. Tá, então ó, eu tenho essa função e eu quero verificar se ela é diferenciável ou não no ponto 00. No ponto 00 você percebe que você tem uma transição, né? E aí você já sabe, quando tem transição não tem por onde escapar, você vai ter que usar as definições, tanto de derivada quanto de limite mesmo, se você for calcular só o limite. Uma dica, né? Você pode tentar começar mostrando que a função não é contínua, porque o limite da continuidade é mais fácil do que o limite da derivabilidade, né? Já que o limite da derivabilidade envolve aquele quociente lá. Claro, a não ser que você já saiba que a função é contínua, que nem aquela lá, que a gente já sabia que ela era contínua, então nem adiantava começar por aí. Então, ó, nesse caso aqui, eu olho para a função e eu não sei se ela é contínua ou não. Estou em dúvida. Então, posso começar por aí. Claro que, durante o caminho, por exemplo, eu escolhi esse caminho aqui. O caminho que está de amarelo aqui, ó. Eu escolhi esse caminho. F não é contínua, então F não é diferenciável. Só que quando eu tentei esse caminho, eu percebi que F, na verdade, é contínua.
E agora? Agora você volta para a etapa inicial e vai tentar por outro caminho. Tá? Que esse aqui não deu certo. Aí você fala, então eu acho que f não é derivável. Aí você tenta lá e quando vem mostra que ela é derivável. Então esse caminho também não deu certo. Aí você pode pensar, então talvez é porque f é diferenciável, mas aí você vai ter que provar isso também. Né? Provar pelo resto lá, ou por outra situação que a gente vai ver ainda. Tá, mas aqui eu vou escolher o caminho lá amarelo. Ou seja, eu vou tentar mostrar que a função não é contínua, sendo que eu nem sei se ela é contínua ou não. Eu vou torcer para que ela não seja, que aí a minha vida vai ser facilitada aqui. Então vamos lá. Para eu provar que a função é contínua, ou não é contínua, o que eu tenho que fazer? No ponto 0, 0, eu tenho que calcular o limite dessa função para essa tendência aqui, né? Já que ela está no domínio aqui, o ponto 0, 0, e é igual a 0. Então, eu vou calcular esse limite e eu tenho que ver se ele é 0. Se ele não for 0, ou não existir, é porque ela não é contínua. Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho que calcular o limite de h de x, y, isso quando x e y está tendendo para 0, 0. Ó, eu vou calcular esse limite aqui, esse pequeno limite, só isso. Bom, se x e y está tendendo para 0, 0, é porque ele não é o 0, 0. Então, a função h ela vai assumir essa forma aqui, ó, essa cara aqui. Então, eu vou usar essa função. Então, vai ficar limite de x vezes y à quarta dividido por x quadrado mais y à oitava. Isso para x e y tendendo a 0, 0. Quero resolver esse limite. Você já percebe que está dando uma indeterminação. Você já percebe que, já adiantando, né, não dá para dividir em 2. Né? Ah, professor, já sei. Tira o x daqui e aí você vai ter indo para 0 e aqui limitado. Não, não vai ter isso. Ah, fatoração. Não. Então, você vai ter que provar que o limite não existe, né? Se ele realmente não existir. Então, vamos escolher aqui duas curvas para tentar mostrar que esse limite aqui não existe. Então, ó, vou fazer aqui. Bom, eu vou escolher logo essa curva aqui, que é uma das mais clássicas que a gente tem, né? Alfa 1 de t, eu vou escolher como sendo t e 0. E vou aplicar na minha função h. Então, ó, como é que vai ficar o limite? Limite, quando t tende a 0, né, já que eu quero ir para o 0, 0, de h de alfa 1t. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Onde tem essa função bem aqui, onde tem x eu vou colocar t, onde tem y eu vou colocar 0. E aí vai ficar igual ao limite de t vezes 0 à quarta dividido por t quadrado mais 0 à oitava. Isso quando t vai para 0. Claro, aqui em cima já é o próprio 0. Então, se no numerador já é o próprio 0, não é uma tendência, então esse limite dá 0. Então, isso aqui deu 0. Agora, eu tenho que escolher uma outra curva para ver aí se vai dar 0. Só que aí complica um pouco, tá? Porque, olha, o limite é isso daqui. Se você for tentar jogar 0 e t, vai dar 0 de novo. Se você tentar, acho que tt, também você não vai conseguir depois, ou vai, né? Vou tratar, não sei, mas vai ser difícil. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou escolher essa curva aqui, ó. Vou escolher isso aqui. Para alfa 2 igual. Aí eu analiso esse limite, essa função, né? Eu digo, ah, tá. Vou pegar isso aqui, ó. T à quarta, t. Pronto. Aí você pensou, de onde o senhor tirou isso daí? O senhor tirou da manga, né? Não, mas presta atenção. Isso daqui, por isso que eu digo, limite é exercício, né? Quanto mais exercício você resolver, mais você vai olhar para a função e vai dizer, ah, tá, já sei qual é a curva, né? Porque, na verdade, por que eu escolhi essa curva aqui? Porque, primeiro, ela satisfaz as hipóteses, né? É uma função contínua, ela só é 0 quando t é igual a 0, para qualquer outro valor não é 0. E também, ó, porque o meu objetivo é que aqui embaixo apareça a mesma potência do que aqui em cima, para eu conseguir eliminar. Só que isso só vai acontecer, por exemplo, se t for t à quarta e o y for t. Quer ver? Vamos ver.
Então, vai ficar limite, que eu já vou pular, eu vou substituir. Onde tem x, vai colocar t à quarta, onde tem y, vai ficar t. Então, vai ficar t à quarta vezes... só o y já é t, então vai ficar t à quarta, de novo. T à quarta dividido. Aqui, você tem x ao quadrado, né? Só que o x é t à quarta. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar, porque eu vou fazer com calma essa questão aqui. Vou fazer com bastante espaço, só para a gente... Vou fazer aqui no quadro 1. Vou fazer com bastante calma essa, tá, gente? Porque essa daí eu considero importante. Para. Lembrando que eu estou pegando essa curva aqui. T à quarta e t. Então, o meu limite para t tendendo a zero de h de alfa 2t. Então, substituindo, vai ficar limite, fica t à quarta vezes t à quarta dividido. Ali era x quadrado, então vai ficar t à quarta ao quadrado. Então, vai ficar t à quarta ao quadrado, mais y à oitava. O y é t, então vai ficar t à oitava. Isso quando t vai para zero. Tá, e agora? Por que eu fiz questão de fazer com calma? Para a gente lembrar das propriedades. T elevado a 4 vezes t elevado a 4. Quanto é que dá isso aqui? Você conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de t, 4 mais 4, 8. Dividido. Agora aqui, você tem potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Então, aqui vai ficar t elevado a 8, mais t elevado a 8. Isso quando t vai para zero. Claro, t elevado a 8 mais t elevado a 8 vai ficar 2t elevado a 8. Tá? Você não vai somar os expoentes. Você vai deixar aqui. Então, isso aqui vai ficar limite de t elevado a 8 sobre 2t elevado a 8. Isso quando t vai para zero. Aí, claro, você vai cancelar aqui. No final, isso aqui vai ficar meio. Como o meio é diferente de zero, que foi o que deu o primeiro resultado, é porque o limite não existe. Se o limite não existe, é porque a função não é contínua nesse ponto. Se não é contínua, não é diferenciável. Tá? Então, essa é a nossa conclusão. Então, logo, f não é contínua, o que implica que f também não é diferenciável. Pronto. Por isso que eu digo que esse assunto é muito legal, porque a gente vai juntando tudo que a gente vem aprendendo, né? Limite, depois derivada parcial, depois continuidade, tudo. Tá, só que aí você me pergunta o seguinte, professor, eu já entendi, tá? Vamos lá. Eu já entendi que para eu mostrar que uma função não é diferenciável, eu tenho caminhos fáceis para seguir. Quais são os caminhos fáceis? Eu posso dizer só que ela não é, mostrar que ela não é contínua, que nesse caso eu vou conseguir provar que ela não é diferenciável, ou posso mostrar que ela não é derivável, e aí realmente ela não vai ser diferenciável. Aí o senhor me falou assim, professor, o senhor falou assim, tá, mas se ela for uma função diferenciável, então você não vai poder usar esses resultados aqui, né? Não vai. Aí você me pergunta, então, se ela for diferenciável, o único caminho que eu vou ter para seguir é usando aquela função resto? É usando aquela função que a gente trabalhou lá no primeiro exercício? Ou seja, se vier uma função, que nem essa daqui, por exemplo, essa daqui, digamos que ela fosse diferenciável, eu ia ter que usar aquele negócio do resto e não sei o que, ou então se for uma função seno, uma função cosseno, uma função log, eu vou ter que usar aquela definição do resto e fazer todo aquele negócio de limite? Olha, a resposta é que também tem um caminho mais fácil, tá, para mostrar que uma função é diferenciável. Qual é o caminho mais fácil? Existe uma outra definição. Claro que nem sempre vai acontecer, mas isso é um caminho mais fácil, depende da situação, você vai poder usar ele. Existe uma outra definição, que eu preciso que vocês entendam.
vai ser uma quarta definição. Você já sabe o que é uma função contínua, já sabe o que é uma função derivável, já sabe o que é uma função diferenciável, e agora eu vou vir com uma quarta definição. Função de classe C1. Tá? Eu vou definir o que é uma função de classe C1. Mas é uma definição bem simples, tá? Bem fácil. É o seguinte, ó, 2 linhas só para definir o que é uma função de classe C1. Aí no slide de vocês. Dizemos que uma função é de classe C1 quando as derivadas parciais existem e são contínuas, tá? Ou seja, é quando a função é derivável, essas derivadas parciais existem, e essas derivadas parciais são funções contínuas. É isso que ele está dizendo. Então, é isso. Função de classe C1 é uma função que tem derivadas parciais contínuas. A derivada parcial como função é uma função contínua. Ok? Então, isso é uma função de classe C1. Também existem outras classes, né? Classe C2 seria uma função que tem derivadas até segunda ordem contínuas. C3 até terceira ordem contínuas e assim por diante. Existe também C infinito, que é uma função que tem todas as derivadas parciais de todas as ordens contínuas. Dizer que uma função é de classe C1 é uma função bonita, é uma função assim, sem descontinuidades, é como se você estivesse no melhor dos mundos ali, no mundo mais, digamos, mais perfeito possível, né? E quanto maior C1, C2, C3, C4, até C infinito, é uma função ali que está tranquila para você trabalhar com ela. Ela é uma função suave, uma função que não tem nada que pode complicar a sua vida, né? Mas tá, agora que você sabe o que é uma função de classe C1, olha esse resultado aqui, ó. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Então, olha que legal. Então, a definição de C de classe C1 é uma definição mais forte ainda do que a função de diferenciabilidade. Então, ó, de novo, observação aqui, ó. Vou tirar aqui, tá? Isso é porque essa parte que a gente já entendeu, né? Então, olha só o que a gente ganhou aqui agora. Olha como ficou aqui nosso quadro aqui. Então, ó, f de classe C1. Vamos começar por aqui. Se você tem uma função que é de classe C1, então, ó, isso significa, vou até trocar de cor aqui. Ó, dizer que uma função é de classe C1 significa dizer que f é diferenciável, tá? Então, ó, isso implica nisso. Isso é mais forte do que isso ainda. Então, pronto, se é de classe C1, é diferenciável. Se f não é diferenciável, então f não é de classe C1, tá? Agora, se f é diferenciável, isso não implica que é de classe C1, tá? Não implica. Você pode ter uma função ali que no caso, que é diferenciável, mas não é de classe C1. Você pode ter isso. Tá, mas aqui acontece. Então, se f é de classe C1, então f é diferenciável. Se f é diferenciável, então, ó, você já sabe que f é contínua. E você já sabe também, ó, que isso implica que f é derivável. Claro que eu podia continuar isso aqui infinitamente, né? Como? F de classe C2. Se f é de classe C2, é porque ela é de classe C1. E assim por diante. Classe C3. Se f é de classe C3, é C2, C1 e assim por diante. Se f, e aí pronto, a gente vai embora, né? Vocês já entenderam o que está acontecendo aqui. Então, ó, dizer que uma função é de classe C1, isso implica dizer que ela é diferenciável. Então, se você quer provar que uma função é diferenciável, um caminho que você pode seguir, e não necessariamente vai dar certo, porque você pode ter uma função que é diferenciável e não é de classe C1, mas um caminho é você mostrar que a função é de classe C1. Se ela for de classe C1, você já consegue provar que ela é diferenciável. Acabou. Exemplo, olha só esse exercício aqui. Exercício número 4. Verifique se essa função aí, ó, x² y menos seno de xy mais e elevado a z vezes y é diferenciável. Agora, imagina você fazendo uma questão dessa usando o resto, usando a função resto. Imagina a conta que ia dar isso daí, né? Mas não é o que vai acontecer, porque a gente vai usar outro caminho para provar isso daí. Ah, também tem, você também
pode chamar de uma função de classe C0. C0 é quando só a função mesmo é contínua. Tá? Você ainda vê isso também em muitos livros, essa definição de C0. Exercício 4. Você tem essa função aqui, que depende de 3 variáveis, igual a x² y menos seno de xy mais e elevado a z y. Vamos lá. Eu quero mostrar que essa função aqui, ela é diferenciável. Então, eu vou provar, na verdade, que ela é de classe C1, ou seja, que as derivadas parciais são contínuas. Você tem alguma pergunta? Ah, eu errei, foi. Deixa eu voltar lá para o slide. Seno de x. Ah, tá, obrigado. É que eu só sei fazer com brincadeira. Vamos lá, obrigado, gente. Tá, então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou mostrar que as derivadas parciais disso aqui são funções contínuas. Claro que para eu mostrar isso, eu vou ter que derivar parcialmente, né? Como são 3 variáveis, eu tenho 3 derivadas parciais. E eu venho aqui e calculo. Del x. Quem é del x? Vou derivar isso aqui parcialmente em relação a x. Então, aqui, ó, eu já tenho o x aqui aparecendo, y vai se comportar como uma constante, né? Então, vai ficar 2xy. 2xy. Menos, aqui, derivada do seno é o cosseno, então vai ficar cosseno de xe, só que eu tenho uma função composta, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a x, que é o próprio z. Tá? Aqui eu estou passando rápido porque a gente já viu essas coisas, né? Bom, e aqui, derivada parcial em relação a x vai ser 0, né? Que aqui ó, não depende de x. Então, vai zerar e eu vou ficar só com isso daqui. Agora, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Em relação a y, aqui vai ficar o próprio x². Então, x². Aqui não tem y, então zera. E a gente vem para cá. A derivada do e elevado a zy vai ser ele mesmo, mais e elevado a z vezes y, vezes a função que está aqui dentro, né? Em relação a y. Então, vai ficar o z do lado de fora. Pronto. Agora, eu vou derivar em relação a z. E aqui eu venho, derivada parcial de u em relação a z. Isso aqui é igual. Aqui não tem z, vai zerar. Aqui, né, você vai ter menos cosseno de xz. Derivada parcial do que está aqui dentro em relação a z vai ficar só o x, vai ficar menos x. E aqui vai ficar e elevado a zy, só que vezes y, né? Pronto. Gente, calculei as derivadas parciais. Eu pergunto para vocês, essas funções aqui que apareceram, são funções contínuas? Aí, claro, você vai ter que usar aquelas propriedades. A rigor, se fosse a rigor mesmo, você ia ter que usar aquelas propriedades. Qual é? Bom, vamos lá. Aqui você tem a função cosseno. A função cosseno é uma função contínua. Aqui é uma função polinomial, é contínua. A composta é contínua. O produto de contínuo é contínuo. Aqui é contínuo. A diferença de duas funções contínuas é uma função contínua. Então, tudo aqui é contínuo, então é contínuo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você tem uma função composta, então isso aqui é contínuo. O produto vai ser uma função contínua. A soma vai ser uma função contínua. Então, também é contínuo. E aqui é a mesma coisa. Então, ó, depois que você derivou parcialmente, você percebeu que essas funções aqui, ó, são funções contínuas. As derivadas parciais são funções contínuas, olhando só para elas mesmo. Ou seja, em outras palavras, a minha função u, vou colocar aqui, ó, portanto, a minha função u é uma função de classe C1, porque as derivadas parciais da função são contínuas. Então, se ela é uma função de classe C1, então implica que u é diferenciável. Tá? Então, pronto. Ficou mais fácil, né? Você faz as derivadas parciais, analisa se elas são funções contínuas, se forem, porque é de classe C1 e aí é diferenciável. Acabou. Bem.
Bom, com isso a gente vai acabando essa parte de diferenciabilidade, né? Que é uma tristeza, porque é um assunto muito, muito legal mesmo. E aí, a gente vai fazer uma aplicação agora dessa definição de diferenciabilidade. Tá? Então, para você que até agora estava revoltado com essa definição, nossa, essa definição só veio atrapalhar minha vida, não sei o quê. Por mais que a gente tenha mostrado aqui resultados muito importantes, né, no cálculo, mas ainda assim tem uma aplicação interessante para ela também, que eu vou falar agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre aproximação linear. Então, já vou mostrar o slide para vocês, mas primeiro eu quero discutir aqui algumas coisas. Vamos lá. Ó, a gente já sabe o seguinte, né? Que se f, vamos dizer que f é uma função aqui de duas variáveis. Se f é diferenciável, aqui eu vou abreviar, tá? Diferenciável em um ponto aqui, AB, então, olha só, a gente já sabe o seguinte, né? Que se uma função ela é diferenciável em um ponto aqui, então isso aqui é verdade. Ou seja, f de A mais H, B mais K, igual a f de AB, mais o m, só que você já sabe quem é o m, né? O m é o quê? É a derivada parcial de f em relação a x, que eu vou usar aquela outra anotação só para ficar mais limpo, né? Aqui, ó, derivada parcial de f em relação a x, tá? Estou usando essa anotação aqui. No ponto AB, vezes h, mais a derivada parcial aqui de f em relação a y, de, também no mesmo ponto, né? Vezes k. Às vezes eu faço uma pausa porque eu não decoro, né? Justamente, mas como eu entendo, por isso que eu digo, vocês não precisa decorar, mas se você entender, já vai saindo, né? Toda a equação. Então, mais derivada parcial em relação a y, vezes k, mais aquela sua função resto. Só que a sua função resto, ela tem essa propriedade aqui, né? O limite de R de HK dividido pela norma. Isso quando HK está tendendo para 0, 0. Isso aqui é 0. Tá? Então, ó, isso aqui tudo a gente já sabe. Eu só quero discutir aqui algumas coisas com vocês, para ver se vocês concordam comigo. Gente, eu sempre falo, considere um ponto no domínio de uma função. O meu ponto aqui é o ponto AB. Então, imagina uma superfície, você tem uma função, você tem uma superfície lá, que é o gráfico dela. Aí eu vou selecionar um pontinho lá da superfície, que é a imagem da função. Esse meu ponto é o ponto AB. Tá? Então, ó, a partir desse meu ponto AB, eu vou fazer uma pequena variação na direção x e na direção y. Na direção x, eu estou chamando essa variação de h. Na direção y, eu estou chamando essa variação de k. Tudo bem? Então, pronto. Então, é como se eu estou aqui em x, aí eu vou caminhar um pouquinho, vou caminhar h nessa direção. Mas também vou caminhar na direção y, vou caminhar um kzinho lá. Vou caminhar. Pronto. Isso que eu estou fazendo. Aí, quando eu faço isso, ó, pela diferenciabilidade da minha função, esse novo valor da minha função, porque agora eu estou em outro ponto, né? Eu não estou mais no ponto AB, estou no ponto A mais H e B mais K. Tudo bem, mas o novo valor da função é igual a você pegar o valor inicialmente da função, mais a derivada parcial dela, que é o coeficiente angular, né? Quando você fixa y e faz aquele coeficiente angular, vezes a mesma variação h, mais a derivada parcial em relação a y, que também é o coeficiente angular, quando o x é fixo, vezes a variação k, mais um resto. Ok? Por que eu chamo isso aqui de resto, gente? Porque é um resto. Essa função aqui, eu não digo que esse limite aqui dessa função sobre a norma vai para 0. A gente não discutiu na aula passada que dizer que isso aqui acontece é dizer que essa função aqui está indo para 0 muito rápido, mais rápido do que a norma.
Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando eu tenho pontos cada vez mais próximos de AB, ou seja, quanto menor for o meu H, quanto menor for a sua variação na direção X, e quanto menor for a sua variação na direção Y, essa função aqui, ela vai para zero muito mais rápido do que a própria norma. Então, por isso que eu digo que essa função é como se fosse só um resto para mim, ou um erro, que as pessoas também podem chamar às vezes de erro. Então, imagina isso aqui como se fosse só um resto. O que eu estou querendo dizer com isso é que quanto mais próximo eu tiver do meu ponto AB, essa função aqui, ela vai se aproximando dessa função aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, quanto mais próximo eu estou do meu ponto AB, mais essa função aqui se aproxima dessa. Ou seja, eu posso descartar isso aqui, que eu chamo de resto. Só que se eu descartar, é óbvio que eu vou perder a igualdade, né? Que eu estou tirando aqui um elemento, estou tirando uma função, mas eu escolho descartar esse daqui porque justamente é esse que está indo para zero muito rápido. Então, se eu descarto o meu resto, eu tenho uma aproximação para a minha função. Tá? Então, ó, eu posso afirmar, então, a partir da definição, isso daqui, que f de A mais H, B mais K, também é aproximadamente o que sobrou, né, de quando eu tiro o resto. O que sobrou? Sobrou f de AB mais a derivada parcial de AB vezes H mais, aqui eu vou apagar, só para ficar do espaço, né? Mais a derivada parcial vezes K. Então, ó, eu digo que isso aqui é uma aproximação, não é igual porque eu tirei uma função. E a pergunta é, será que isso aqui é uma boa aproximação? Isso que a gente vai discutir um pouquinho agora, né? Mas primeiro, lembra que a gente trabalhava com x e y, depois eu troquei para h e k? Eu vou fazer o inverso agora de novo, a gente fez na aula passada isso daí. Então, eu vou chamar de volta x de A mais H e vou chamar de volta aqui, ó, y de B mais K. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vou fazer aqui na outra. Então, ó, quando eu faço isso, ao invés de ficar A mais H, vai ficar só x. Ao invés de ficar B mais K, vai ficar y. Então, aqui ó, vai ficar assim. Então, estou dizendo que f de xy, o valor da função em um ponto xy é aproximadamente igual ao quê? A f de AB, né, aqui não precisa mudar, f de AB, mais a derivada parcial em relação a x no mesmo ponto AB, vezes h. Só que quem é h para mim? Ó, se eu isolar h aqui, vai ficar x menos a. Então, vai ficar aqui x menos a. Mais a derivada parcial em relação a y nesse ponto AB, vezes o k. Só que o k agora é y menos b. Então, eu estou aproximando o valor da minha função por esta outra função aqui. Por que eu estou escolhendo essa outra função? O que ela tem de especial aqui para mim? Gente, pensem comigo. Isso aqui tem variável aqui ou isso aqui é uma constante? O que vocês acham? F de AB é uma coisa que está variando ou é uma constante? É uma constante, porque eu estou fixando aqui o AB. Então, isso aqui é um número. Sei lá, número 3. É um número. Agora, olha para cá. Esse daqui, ó, é uma constante ou é uma variável? Está variando isso aqui? Isso aqui também é constante. Por quê? Porque, apesar de ser a derivada parcial, mas aplicada em um ponto AB. Então, isso aqui também é constante, isso aqui é um número. Aqui eu tenho uma variável, que é x, mas só o x. E não é x quadrado, não é x, não, é só x. E aqui, menos uma constante. E aqui, eu tenho uma outra constante, vezes uma outra variável, que é y, menos b. Então, vocês concordam comigo? Se você analisar só o lado direito aqui, ó, só o lado direito, o que você tem é uma função simples, é um polinômio de grau 1, porque as únicas variáveis que aparecem é a variável x, que tem um expoente 1, e a variável y, que tem expoente 1. Então, na verdade, isso daqui é uma função que a gente chama de função linear. Isso aqui, na verdade, se você fosse, ó, ignora o lado esquerdo,
por enquanto, olha só para o lado direito, se você fosse analisar, por exemplo, o gráfico de uma função dessa aqui, é o quê? É um plano. A gente estudou aqui a equação do plano. Então, essa função do lado direito aqui, ó, eu vou chamar de função L. Função L. L de linear, tá? Porque é uma função linear. Linear é quando não tem expoentes assim, x quadrado, y ao cubo, não é só x e y. Estou trabalhando com uma função linear, que é uma função bem simples. Vocês concordam comigo? Acho que a função mais simples que tem é a constante. Depois dela, o quê? Essa função linear. Esse polinômio de grau 1, que é a função afim, né, no cálculo 1 e tudo mais. Então, ó, o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando eu elimino o resto, por isso que eu estou chamando de resto, a minha função aqui, ó, a minha função, não importa quem ela seja, isso aqui é uma função geral, desde que ela seja diferenciável, quando eu elimino o meu resto, eu estou dizendo que essa minha função aqui, ela se aproxima de uma função linear. E mais, ela se aproxima de um polinômio de grau 1. E eu digo mais para vocês, esse polinômio de grau 1, é claro que eu poderia fazer vários tipos de aproximação aqui com isso daqui. Mas o modo como eu coloquei essa aproximação, usando as derivadas parciais, colocando desse jeito aqui, é a melhor forma de aproximar uma função para um polinômio de grau 1. Ou seja, o que eu estou dizendo, gente, é que quando eu me aproximo de um ponto AB, os valores da minha função, não importam a função, se aproximam dos valores da função num plano tangente. Então, isso aqui é que a gente vai chamar também de plano tangente. Mas o que eu quero que vocês entendam, já vou mostrar aqui as imagens para a gente entender um pouquinho mais, é que o que eu estou fazendo é aproximando a minha função de uma função linear. Porque às vezes não, quase sempre é muito mais fácil você trabalhar com uma função linear do que com uma função seno, uma função exponencial, então quando mistura tudo. Então, às vezes é muito mais fácil você trabalhar com isso do que com isso. Ó, vamos ver aqui. Agora a gente está na segunda parte da aula, tá? Aqui no nosso slide. E nós estamos falando agora de aproximação linear. Então, esse aqui é o tópico 2. Então, já dei uma introdução aqui para vocês, mas o que eu estou dizendo, ó, seja f uma função de classe C1. Claro que aqui eu estou exigindo um pouco mais dela, né? Porque se é de classe C1, ela é diferenciável. Então, não tem problema. Então, se você tem uma função de classe C1, ó, se AB pertence ao domínio da função, então essa função linear, que é a função que está aqui no quadro para vocês, ela é chamada de linearização de f, ou seja, o que eu estou fazendo é como se eu estivesse transformando a minha função f, por mais complexa que ela seja, numa função linear. Estou falando de linearização. Isso pode parecer um pouquinho estranho, mas se vocês forçarem um pouquinho a memória, em cálculo 1 vocês fizeram isso também. Em cálculo 1 vocês tiveram uma aula de linearização, que era quando você queria aproximar uma função, só que por uma reta. Só que a reta que você usava era a reta tangente. E aqui a gente vai aproximar uma função por um plano, só que é o plano tangente que a gente vai chamar. Tá? Ó, então, se você tem uma função de classe C1, essa função aqui que estou chamando de L é chamada de linearização da função. E quando eu aproximo a minha função por essa função L, isso aqui é o que eu chamo de aproximação linear. Essa aproximação linear, ó, por causa das derivadas parciais que aparecem aqui na função linear, essa aproximação também é chamada de aproximação pelo plano tangente. Por quê? Vamos analisar essa imagem aqui rapidinho. Imagina que você tem uma superfície, ó, a superfície é o que está de azul, tá, gente? E aí, nessa superfície, eu escolhi um ponto aqui, ó, ponto P, tá? Eu escolhi um pontinho P. Aí, digamos que aqui eu fixei o meu y, ignora por enquanto o que está de laranja aqui, tá bom? Ignora por enquanto, olha só para a superfície e para esse ponto P. Se eu fixo x e faço a derivada parcial aqui em relação a x, eu sei que a derivada parcial, quem é? Não é a reta tangente? Tá aqui a reta tangente, ó, que eu estou chamando de T1. Agora, se eu fixo x e faço y variar, eu vou ter a reta tangente aqui, ó, que eu estou chamando de T2. Se eu tenho duas retas, eu posso formar o quê? Um plano. Então, a partir das duas retas tangentes, eu consigo formar o plano tangente. Então, o plano tangente é o plano que contém as retas tangentes, quando você deriva parcialmente em relação a x e quando você deriva parcialmente em relação a y. Por isso que eu chamo isso aqui de plano tangente. E o plano tangente é o plano dessa minha linearização. Por isso que
Isso aqui, na verdade, é uma aproximação pelo plano tangente. Porque esse plano aqui contém a reta tangente, quando você deriva em relação a x, e também contém a reta tangente quando você deriva em relação a y. Basta você pegar x igual a a, isso aqui vai zerar e vai ficar só aqui. Basta você pegar y igual a b, isso aqui vai zerar e você vai ter só isso daqui. Tá? Estão entendendo, gente? Então, você tem uma superfície e você está aproximando ali em um ponto dela. Né? Ó, olha para mim rapidinho. Digamos que a minha mão aqui, pense que a minha mão é uma superfície, tá? O gráfico de uma função, só a minha mão. Aí eu quero calcular, por exemplo, o valor da função bem aqui nesse ponto. Digamos que eu já tenho o valor nesse ponto. Aí eu quero calcular o valor da função para um ponto próximo disso daqui. Se eu quiser, eu posso jogar essa variação no valor da função, só que talvez isso vai me dar trabalho, ou eu posso considerar para esse ponto o plano tangente. Então, pense que a palma da minha mão é o plano tangente aqui, tá? Quanto mais próximo você ficar dessa parte, bem aqui dessa região, você concorda comigo que o valor da função vai se aproximar do valor da função aqui no plano? É, né? Claro, quanto mais afastado você estiver, também a diferença vai ser maior. Mas a questão é, para valores próximos desse ponto, o valor da minha função se aproxima do meu plano tangente. Mas, professor, por que tem que ser o plano tangente? Não poderia ser, porque esse mesmo raciocínio vale para qualquer outro plano, não é verdade? Sim, mas o plano tangente é a melhor aproximação, falando em questão de plano, porque só nele acontece aquilo lá. Do resto, quando divide pela norma, ir para zero mais rápido. O resto ir para zero mais rápido do que a norma. Então, por isso que a gente usa o plano tangente, que é a melhor forma de aproximar uma função por meio de um polinômio de grau 1. Claro que também, se você for estudar mais a fundo, isso que eu estou falando para vocês é o que a gente chama também de polinômio de Taylor. Polinômio de Taylor é quando você quer aproximar qualquer função, desde que ela tenha algumas hipóteses, por polinômios. Por que é interessante você trabalhar com polinômios? Porque eles são mais fáceis do que uma função assim, digamos, mais geral, uma função transcendente, outra função. Então, o polinômio de Taylor é a melhor forma de você aproximar uma função usando polinômios. Tá? Então, isso aí é só um caso particular disso que eu estou falando para vocês. Beleza, então vamos aplicar, que talvez fique mais simples da gente entender. Ó. Por exemplo, encontre a linearização desta função. Então, vamos fazer isso daí rapidinho. Vamos lá. Escrever aqui a função. Esse é o primeiro exercício dessa parte. Claro que na hora que você for linearizar, você tem que escolher um ponto, né, para você trabalhar, porque você já percebeu que quando você se afasta muito do ponto, aí a aproximação vai ficando ruim, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, exercício 1. f de xy é igual a 1 mais log natural de xy menos 5, e o meu ponto é o 2, 3. Pronto. Ó, eu quero linearizar essa função aqui neste ponto. Ou seja, eu quero meio que aproximar ela pela função que é o plano tangente. É isso que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer? Eu já sei... Opa, esqueci alguma coisa? O que foi que eu esqueci agora? Vamos ver aqui. Ah, tá, o x. Obrigado, gente. Gente, tem dia que eu tô assim mesmo, tá? Só olha aí, esqueço as coisas. Tem dia que o professor está inspirado para errar. Tá aqui, ó. Pronto. Obrigado. Então, vamos lá. Então, essa função aqui, ela é uma função que, se você fosse querer ficar calculando os valores dela, não é tão fácil de calcular. Porque tem log. Para você calcular valor de log, você tem que pegar aproximações ou aplicar propriedades de log. Então, digamos que você quer achar o valor dessa função para pontos próximos de um ponto aqui. Ao invés de você trabalhar com a função em si, por exemplo, imagina que eu peço para você calcular assim, olha, calcula para mim o valor dessa função nesse ponto aqui, ó, no ponto 2,1 e 2,95. X é 2,1, tá? Deixa eu separar aqui melhor. Pronto. X aqui, Y aqui. Aí eu peço para você, olha, calcula para mim, questão de prova, calcule para mim o valor dessa função aqui nesse ponto. Aí imagina, eu ainda falo assim, valor exato. Tá?
aproximado. Eu não quero saber de log natural, eu quero saber número mesmo. Aí olha o seu trabalho, você tem que pegar aqui 2,1 vezes 2,95 menos 5, ia dar um número quebradíssimo aqui. Aí vezes aqui 2,1, aí depois você ia ter que tentar dar o seu jeito aí de descobrir o resultado disso daqui aproximado, pelo menos. Então você já percebeu que ia lhe dar muito trabalho. Só que aí você é aluno de cálculo 2, aí você é esperto. Aí você fala assim, não, já que o professor, aí você fala assim, professor, vai dar muito trabalho, se eu aceito o valor aproximado, aí fala, aceito. Aí ele vai pensar que você vai usar aquelas tabelas de log, né? Não. Aí você fala, tá bom então. Aí você olha para essa função, ela é de classe C1, tá? E aí, aqui a gente não vai provar ela, mas eu vou colocar as derivadas parciais pelo menos. E aí você vai usar linearização. É isso que a gente vai fazer. Então, vou apagar aqui. Aí, ó, para eu usar a linearização, lembra que na linearização aparecem derivadas parciais. Então, eu vou calcular as derivadas parciais para essa função. E aqui eu venho. Ó. Então, o primeiro passo que você pode fazer é calcular as derivadas parciais. Aqui eu vou calcular em relação a x. Bom, quando eu for derivar em relação a x, aqui vai dar 0. Aqui eu tenho duas funções que dependem de x, multiplicando. Então, vou ter que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo sem derivar. Vai ficar log natural de xy menos 5, mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada desse. Bom, isso aqui é log natural, então vai ficar 1 sobre o argumento, que é xy menos 5, vezes o que está aqui dentro. Né? O que está aqui dentro é isso daqui, se derivar em relação a x, aqui vai zerar, que vai ficar só y. Então, eu vou ter essa função aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui e vou calcular a derivada parcial em relação a y. Desta função aqui. Aqui vai zerar. Aqui x é como se fosse uma constante, né? Então ele vai se manter aqui. E eu vou derivar só isso daqui, que vai ficar praticamente a mesma coisa. Né? Então vai ficar x sobre xy menos 5 vezes a derivada que está aqui dentro em relação a y vai dar x. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Ah, professor, mas aí vai dar muito mais trabalho. Não vai, gente. Por que não vai? Aqui, ó, só estou calculando as derivadas parciais, a minha função ela é diferenciável e tudo mais, beleza. Só que eu não vou jogar isso daqui lá na fórmula, porque lembra que na nossa fórmula da linearização, ó, bora voltar para cá. Na fórmula da linearização, isso daqui é a derivada parcial, mas já aplicado no ponto. Então, quando eu for jogar aqui na fórmula, eu vou jogar um número. Então, ó, o que falta eu fazer agora, que eu já tenho as derivadas parciais, é aplicar as derivadas parciais nesse número aqui, ó, nesse ponto, 2, 3. É isso que eu vou fazer. Então, ó, agora que eu já tenho, eu venho, ó, e eu quero calcular o valor da derivada parcial nesse ponto 2, 3. Então, vamos lá. Se x é 2 e y é 3, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 5 é 1. Então, aqui vai ficar log natural de 1, que você já sabe quanto vai dar, né? Mais, aí aqui, 2 vezes 3 é 6, dividido, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1. Então, aqui vai ficar 6. Log natural de 1, você já sabe, é 0. E aí, é 6. Ou seja, lá na fórmula, você vai jogar só o 6. Você não vai jogar isso daqui, você vai colocar 6 lá. Aí, aqui embaixo agora, f de y, 2, 3. Aí aqui o x é 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Dividido aqui, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 5 é 1. Então vai ficar 4. Então é isso que você vai jogar lá. Pronto, você já tem as derivadas parciais. Falta ainda você calcular o valor da própria função no ponto, né? O valor de f de 2, 3. Que isso aqui também você tem que saber para jogar lá. Então você volta para a sua função aqui, ó, e quando você joga o ponto 2, 3, qual é o valor da função? Vai ficar 1 mais x, só que x é 2, log natural, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1, log natural de 1. Só que o log natural de 1 é 0, e aí, ó, isso aqui vai dar 1. Então, pronto. Então, ó, quem vai ser a minha linearização para essa função? Quem vai ser o L
de xy, que é a função que aproxima essa daqui nesse ponto aqui. Quem vai ser? Vai ser o seguinte, vai ser o f de AB, que eu já sei que é 1, vai ficar 1 mais o f de xy, a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto, que é 6, então vai ficar mais 6 vezes x menos a, só que o a é 2, então vai ficar x menos 2, mais, agora a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto, que é 4, vezes y menos 3. Ou seja, olha como é muito melhor você trabalhar com uma função assim do que assim. Agora, pega aquele exemplo que eu te dei lá. Se o professor quisesse, era esse ponto aqui, né? 2,1 e eu falei 2,95, né? Se não me engano, 2,95. Aí, ó, ao invés de você jogar aqui, aí você joga aqui, ó, porque vai ficar 2,1 menos 2 ainda, vai ficar 0,1. Aí aqui vai ficar 0,05. Aí 0,05 vezes 4 é 0,2. Aqui vai ficar 0,6. 0,6 mais 0,2 é 0,8. 1,8. Olha só, calculei, já consegui calcular de cabeça. Isso eu não errei, né? Calculei rápido agora. Mas aí a ideia aqui não era nem calcular, a ideia aqui era só mostrar para você que isso daqui seria muito mais fácil de trabalhar do que isso daqui. Então, isso é uma ferramenta boa, né, para você usar quando você quer aproximar funções. Então, é isso. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Olha só, agora, antes de eu passar, só faz o seguinte, ó. Eu vou fazer uma outra coisa aqui com vocês, antes de eu mostrar. Olha só, gente. De novo, aliás, eu vou até... Não, tá, vou usar isso aqui. Eu tenho que, se f é diferenciável, isso aqui acontece. Então, f de xy é igual a f de AB mais a derivada parcial de f em relação a x de AB, e aqui x menos a mais a derivada parcial em relação a y aplicada em AB mais y menos b, tá? E aí você tem mais um restozinho aqui, mais um resto, que agora esse resto depende de x e y, porque aqui eu inverti, né, de novo, ó, ao invés de hk eu estou trabalhando com xy. Aí tá, olhando para cá, gente, eu vou passar só esse daqui, né, vou subtrair dos dois lados, vai ficar assim, ó, ficar f de xy menos f de AB igual a derivada parcial, x menos a, mais a derivada parcial. Opa, aqui eu errei, né? Falei que hoje estou inspirado para errar. Pronto. Tá? Y menos b, mais o resto. Tá, só que aqui, ó, o que eu estou dizendo, gente? Vocês concordam comigo que x menos a não é a variação em x? Eu vou chamar isso de ΔX. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de ΔX. Então, isso aqui vai ficar fx de AB. Agora, eu vou chamar isso aqui de ΔX mais fy de AB. Y menos b é a variação em y. Então, posso chamar de ΔY. Vou colocar aqui, ó, ΔY. Aqui é o meu resto, vou deixar o resto aí. E aqui, gente, eu posso chamar isso aqui de variação em z? Posso, né? Porque eu vou dar a função f de xy e f de AB. Lembra quando você faz o gráfico, né? O gráfico lá é como se fosse a altura, né? Você tem lá o domínio, você tem a altura, então isso aqui eu posso chamar de ΔZ. Então, olha só. ΔZ, né? Ou seja, isso aqui é a variação. A variação na imagem, ou melhor, a variação em z, ela é igual a você pegar a derivada parcial no ponto, multiplicar pela variação em x, mais a derivada parcial em y, multiplicada com a variação em y, mais um resto. Só que eu não quero saber de resto, né? Eu quero aproximar. Então, ó, tiro o resto. Quando eu tiro o resto, eu perco a minha igualdade, mas não tem problema,
Porque o que eu vou ter, ó, ainda é uma aproximação. Então, eu estou dizendo, ó, que se eu quero calcular uma aproximação para a variação em z, uma aproximação, eu posso usar de novo, né, assim, aquela função, né? Eu posso calcular a variação desta forma aqui. Isso daqui eu vou chamar de diferencial. Lá no cálculo vocês aprenderam isso. Não sei se vocês lembram, mas você tinha aqui, por exemplo, uma curva. Você tinha uma curva. Aí você escolhia um pontinho bem aqui, né? Ponto aqui, sei lá, um ponto A. Aí você fazia uma variação nele, por exemplo, A mais H. Quando você faz uma variação no ponto, né? Aqui, ó, você vai ter uma nova imagem, né? Você vai ter esse ponto bem aqui. Só que nesse ponto aqui também você poderia fazer... Deixa eu pegar aqui. Já tem 5 minutos. Só 5 minutos. Tá, nesse ponto aqui, ó, você tem a reta tangente, né? Você tem a reta tangente. E aí lá no cálculo 1, para pontos próximos de A, bem próximos de A, é claro que o valor da reta tangente se aproximava do valor da função. Enquanto mais afastado você estava aqui do ponto, é claro que essa diferença ia ser maior. Então, lá em cálculo 1, você chamava, por exemplo, ó, em A, você tem esse valor aqui, ó, esse pontinho bem aqui, que coincide, a reta tangente coincide a curva da sua função mesmo. Só que para A mais B, você já percebe que elas têm valores diferentes, né? Ó, uma assume o valor bem aqui e a outra vai assumir aqui em cima. Essa variação na própria função, a gente chamava de ΔY. A variação aqui, na reta tangente, a gente chamava de dy. Lembra disso? A variação em x, a gente chamava de ΔX, que era a mesma coisa também de dx, porque a variação aqui, ó, na horizontal é a mesma para os dois. Só a variação na vertical que não seria a mesma. E aí você sabe que quanto mais próximo aqui, então dy, que a gente estava chamando de diferencial, se aproximava de ΔY. O raciocínio aqui é o mesmo, só que agora a gente tem uma variável a mais. Então, até trouxe aqui uma imagem. Mas primeiro eu vou colocar aqui a definição. E a gente já vai encerrar a aula, né? Mas aí a gente continua na próxima aula, não tem problema. Aí eu vou só colocar a definição, vou mostrar a imagem e a gente vai encerrando, tá bom? Aí depois, na próxima aula, a gente revê esse conteúdo e faz ainda os exercícios. Então, vamos voltar aqui para o slide rapidinho. Então, seja f uma função de classe C1, né? Então, você já sabe, se é de classe C1 é diferenciável. Então, a diferencial dz, que eu também vou chamar de diferenciação total, é definida dessa forma aqui, ó. Então, o que vai ser dz? Vai ser a derivada parcial em relação a x, vezes a variação em x, mais a derivada parcial em y, vezes a variação em y. É isso que vai ser meu dz, ou diferenciação total, tá? Mas a gente vai chamar mais de diferencial isso daqui. Então, aqui, ó, eu trouxe uma imagem. Essa imagem estou tirando tudo do nosso livro texto, tá, gente? Do Stuart. Então, ó, pense que você tem um pontinho bem aqui, ó. Pega esse cantinho bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui embaixo, ó, que é o nosso ponto AB, no domínio. Para esse ponto AB, você tem um valor na superfície, né? Que é a superfície é o que está de azul, e laranja é o plano tangente. Então, ó, nesse pontinho aqui, você tem a superfície e você tem o plano tangente. Para esse ponto, os valores coincidem. Mas quanto mais você se afasta desse ponto aqui, o valor do plano tangente e o valor da superfície, eles começam a alterar. Então, ó, bora voltar aqui para o domínio. Imagina que eu estou bem aqui, ó, nesse pontinho bem aqui, tá? Aí eu vou caminhar na direção y, daqui para cá. Estou bem aqui agora. Quanto eu caminhei? Eu caminhei ΔY, que eu também estou chamando de dy. Agora, eu também vou caminhar na direção x. Para onde? Para cá. Quanto que eu caminhei? Eu caminhei ΔX, que eu também estou chamando de dx. Então, no domínio, eu caminhei daqui desse ponto para esse ponto bem aqui. Estão vendo? Só que nesse ponto bem aqui, você já tem uma diferença entre o valor da função na superfície, que é esse ponto que está aqui em cima, e o valor da função no plano tangente, que é esse ponto que está aqui em cima. Se você for considerar o plano tangente, a sua variação foi essa daqui, ó, dz. Mas se você for considerar a superfície, a variação foi maior, foi ΔZ. Só que quanto mais próximo você volta aqui do seu ponto AB, esse dz se aproxima do ΔZ. Ou seja, o diferencial se aproxima da sua variação em z.
Então, o diferencial ele seria uma boa aproximação para a variação da sua função. É isso que a gente está falando. Entenderam, gente? Beleza, então na próxima aula a gente continua. Eu esqueci, eu ia até fazer no GeoGebra o exercício de hoje, né, que a gente fez, eu ia colocar no GeoGebra. Eu acabei esquecendo, o tempo passou, mas à tarde eu vou tentar fazer isso, se eu lembrar. Qualquer coisa vocês podem olhar. Ou então vocês mesmos, ó, dever de casa. Faça o seguinte, pega o GeoGebra, joga essa função aqui no GeoGebra, joga essa função no GeoGebra e joga essa função aqui de baixo. Claro, isso aqui vai dar uma superfície, assim, né? Isso aqui também vai ser uma superfície, mas vai ser um plano tangente. E marca esse pontinho bem aqui. Aí você vai ver como que essa função aqui vai estar, né? Vai estar aqui a função, vai estar o ponto, vai estar o plano tangente aqui. E quanto mais próximo do ponto, maior esse valor aqui se aproxima desse, e vice-versa. Tá? Então, dever de casa para vocês. E é isso, boa prova para vocês, sexta-feira, né? Sexta-feira eu vou visitar uma turma, tá? Eu já visitei uma na semana retrasada, que não teve, né? Na semana retrasada, e nessa sexta eu vou visitar outra turma, tá? Uma turma diferente. E é isso, a gente se encontra na sexta-feira para alguns, e o resto, boa prova e até semana que vem.